médico me prescreveu lítio. E agora, o que eu preciso saber sobre esse medicamento? Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica psiquiatra, esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria, e hoje eu vou te dar as principais recomendações para quem tá usando ou vai usar o lítio. O lítio é um dos principais medicamentos usados na psiquiatria e a gente tem ele há muito tempo. Inclusive tem vídeo explicando toda a parte técnica de lítio, mas hoje eu quero falar sobre a parte prática. Você que vai começar a tomar lítio ou tá tomando lítio e não teve as orientações adequadas, é pra você esse vídeo. Então fica aqui até o final que tem recomendações importantíssimas e tem uma dica no final que tu não pode perder. O lítio é um estabilizador do humor que a gente pode usar tanto no transtorno bipolar, na depressão, a gente pode usar ele como potencializador, então é uma medicação que tá muito indicada e é uma medicação que está disponível na rede pública, então facilita o acesso de diversos pacientes. Só que a gente tem que ter cuidados importantes com o lítio. Primeiro, antes de iniciar o lítio para um paciente, eu não vou pedir exame de lítio, então parem de pedir dosagem de lítio. Ah, eu quero saber quanto que tá o lítio no sangue. Só vai ter lítio no sangue quem toma lítio, para começar. Então não adianta ficar dosando lítio no sangue se você não toma lítio. Agora eu tenho que pedir sim exames prévios antes de começar um lítio. Então eu preciso saber como é que tá a função da tireoide, então preciso fazer TSH, preciso ver como é que tá a função renal desse paciente, porque o lítio ele é totalmente excretado pelo rim, e preciso ver como é que estão os eletrólitos e um hemograma, tá? Então eu preciso fazer esses exames antes de começar o lítio. E aí depois eu vou precisar fazer um acompanhamento do paciente. Então a pessoa começou a tomar, você vai precisar fazer o nível sério. Mas quantos dias depois? Então o lítio ele demora pelo menos 5 dias para atingir uma estabilidade. E aí o paciente vai tomar num horário e vai fazer a coleta. Outra coisa importante, 12 horas entre a última tomada do lítio e o exame de sangue. Então, por exemplo, se você vai coletar o nível sérico do lítio às 7 da manhã, você precisa ter tomado no máximo 12 horas antes para fazer um nível exatamente que a gente precisa, aquela litemia, para a gente ter o melhor nível sérico do lítio. Recomendações em relação ao uso. O lítio é um medicamento que ele é totalmente excretado pelo rim, então a gente tem que ter algum cuidado, principalmente com a hidratação. Então a gente tem a regra do 2, pelo menos 2 litros de água por dia. E se a pessoa tiver desidratação, diarreia ou febre acima de 38 graus, tem que cuidar com intoxicação por lítio, porque a pessoa desidrata e isso vai aumentar o nível do lítio no sangue. Por isso que eu tenho que saber exatamente qual que é o nível dessa pessoa. Então, se você toma lítio e nunca dosou o lítio no sangue, fale com o seu médico, porque você precisa saber qual que é a sua litemia basal, quanto que normalmente você tomando a dose do remédio que você toma, fica o lítio no seu sangue. Então, a gente precisa cuidar o consumo de água e o consumo de sal. A gente fala em 2 gramas ao dia de sal. Se eu exagerar no sal, eu também vou desidratar e também vou aumentar a concentração de lítio no sangue. Então tem que ter cuidado com o consumo de sal. A cafeína é outra substância que pode interferir no resultado do lítio. Então já tive diversos pacientes que começaram a falar: Júlia, tô tendo tremor com lítio. E aí a gente senta e vai ver a rotina, tá tomando chimarrão, energético, café, e cafeína aumenta tremor que pode estar relacionado ao lítio. Então, cuidado com o excesso de cafeína. Outro fator importante em relação ao lítio: interação medicamentosa. Alguns medicamentos podem alterar a concentração do lítio, principalmente diuréticos. Então, paciente que usa lítio e for consultar com outro médico, precisa dizer que toma o lítio, principalmente se precisar usar algum diurético ou qualquer medicamento que tenha uma ação renal. Outro cuidado muito importante é com os anti-inflamatórios, nimesulida, ibuprofeno. Por quê? Porque eles vão lá pro rim e isso também pode interagir com o lítio. Cuidado com o horário de tomada do lítio. De forma geral, a gente tenta usar uma vez ao dia só o lítio. Primeiro, pra gente diminuir a sobrecarga renal e para facilitar o uso. E se você esquecer, não fique tomando doses essas para não aumentar também, não fazer uma intoxicação pelo lítio. De preferência, esse uso de liberação prolongada, que a pessoa vai usar uma vez por dia, no horário da noite, até para a gente poder fazer o controle do exame de sangue do lítio. E sobre os efeitos colaterais? Júlia, me disseram que o lítio engorda. Os estudos atuais mostraram que o lítio ele tem uma ação neutra no peso. Se tu me perguntar na minha prática clínica, muitos pacientes percebem somente retenção líquida. E aí a gente tem que estimular exercício físico, faz drenagem, tenta de alguma forma melhorar a hidratação. Às vezes o que não tá fechando nesse balanço é o consumo de sal e o consumo de líquido. Então, se tu ajustar direitinho 2 litros de água para 2 gramas de sal, normalmente essa retenção diminui. Então, efeitos colaterais, além dos tremores,
fatores desse inchaço, tem alguns pacientes que podem abrir um quadro de hipotireoidismo. Lembra que eu falei lá no início que a gente precisava medir como é que estava a função da tireoide? Eu preciso saber como é que está a função da tireoide, então eu preciso fazer TSH. Por quê? Pessoas que já têm uma predisposição podem sim abrir um quadro de hipotireoidismo. E aí tu vai me perguntar, Júlia, mas e se eu tiver hipotireoidismo? Se o paciente responder bem ao lítio, não contraindica o paciente usar o lítio se abrir um quadro de hipotireoidismo. A gente trata a tireoide e mantém o lítio. Aposto que tem profissionais de saúde que não sabem disso. A gente não precisa parar o tratamento com o lítio se o paciente tem o hipotireoidismo. A gente pode encaminhar com o endócrino, faz a avaliação direitinho, mas pode manter o uso com o lítio. Pessoas que fazem intoxicação por lítio, então a pessoa está tomando lítio há um tempo, por algum motivo fez uma intoxicação, também não está contraindicado a gente manter o lítio. A gente só vai ter que ter mais cuidado e ver quais foram os fatores que levaram essa pessoa a intoxicar. E a gente pode ter quadros de intoxicação aguda, então a pessoa tomou uma dose a mais do que ela poderia, ou então uma intoxicação mais crônica, que é aquele paciente que usa continuamente e por algum fator, um medicamento, ele acabou intoxicando. Os níveis séricos do lítio que a gente espera é de 0,6 a 1,2, depende do nível do laboratório, quanto que o laboratório considera. A gente tenta manter entre 0,6 e 1. Hoje a gente já sabe que a gente não precisa manter nas doses mais altas para ter o efeito terapêutico e cuidar sempre com intoxicação. Então, na primeira suspeita, paciente que toma lítio, tem algum quadro de sonolência, tem algum quadro de diarreia, precisa fazer nível sérico de urgência do lítio. E aí não interessa o horário, tá? Vai pro laboratório, faz uma avaliação da emergência, porque a intoxicação pelo lítio pode ser grave e a gente tem que ter muito cuidado. Mas o lítio é uma medicação fantástica. A gente tem aí mais de 70 anos do lítio e ele continua sendo eficiente. Infelizmente, cada vez menos prescrito, mas sim, ele continua tendo eficácia. E aí, para vocês que ficaram até o final, a minha dica em relação ao lítio é: se você tá tomando lítio, e eu sei que isso acontece muito em quem toma lítio da rede pública, muitas vezes troca a marca do medicamento. Às vezes no posto pega uma marca, depois no mês seguinte a outra. Sempre que trocar a marca do lítio, precisa fazer novo exame de sangue. Júlia, mas eu tomo há muitos anos. Trocou a marca, coleta nova litemia, porque pode alterar, porque às vezes entre uma marca e outra pode mudar a concentração. E se eu tô num nível mais baixo, eu posso perder a resposta, e se eu já tô naquele nível mais alto, eu posso ter uma intoxicação. Espero que você tenha gostado, tenha tirado todas as suas dúvidas sobre lítio. Se ficou alguma dúvida ainda, me escreve aqui embaixo que eu quero saber. Vamos conversar e a gente se vê no próximo vídeo.